Campina Grande, sexta-feira, 5 de dezembro. Hoje celebra-se mais uma comemoração alusiva ao Dia da Cruz Vermelha Brasileira. Instituição esta que procura socorrer, num gesto de solidariedade, diante de certas calamidades, pessoas que estejam precisando de serem socorridas, de serem salvas. Parabenizamos a todos que fazem a Cruz Vermelha Brasileira. Logo mais você terá a oportunidade de ouvir neste programa o cantor judeu messiânico Yonan Cohen e também a primeira parte de uma palavra que nós ministramos em nosso tempo. Mas antes, devo lembrar a todos que no próximo dia 25 deste mês, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará celebrando mais uma cantata, um musical natalino. Você não pode perder. Está simplesmente imperdível e vale salientar que faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Foi homologado e foi também colocado em ata na Assembleia, na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, este dia como sendo uma data que a igreja também, ao celebrar o Natal, faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Foi uma honra muito grande que nós recebemos do então mandatário, na época, o prefeito Romero Rodrigues. Você não pode perder. Quero deixá-los agora com o cantor Yonan Cohen. Deleite-se com esta música. Os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán porque el reino todo será de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de
Epístola de João, capítulo 1, versos 4 até o versículo 10. É onde estaremos dando continuidade e a conclusão do primeiro capítulo nesta nova série, Andando na Verdade. E hoje vamos falar sobre andando na luz. Vamos ler. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ao falar, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos ainda orar. Senhor amado, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, nesse momento, derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, para refletirmos com estes irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham em casa, esse tão importante, tão precioso estudo sobre o tema andando na luz, que és tu mesmo. Tu mesmo foi quem afirmaste: eu sou a luz do mundo, aquele que estiver em mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a vida da luz em si mesmo. Portanto, abre o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos discernir toda a explanação deste estudo que ora iniciamos. Pedimos-te agradecidos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu queria antes dizer para os irmãos que o estudo que ora vamos iniciar, dando continuidade, ele é importante porque ele está falando dos primeiros dias, dos primórdios da igreja, após o Senhor Jesus ter sido assunto aos céus. Então, todo começo, todo início, todo princípio é importante, porque ali está vai ser norteado toda a introdução, todo o início, né? Norteia o que é que vamos trazer, o que é que vamos passar. Então, esse tema desta nova série, Andando na Luz, hoje o título geral é Andando na Verdade, mas hoje veremos Andando na Luz. É bom salientar que nós, quando vamos estudar o livro de João, a gente tem que fazer distinção sobre este personagem. A Bíblia descreve que houve 5 personagens que tiveram esse mesmo nome, João. Conhecemos a história de João Batista, aquele que foi precursor de Jesus, que veio antes preparar o terreno, como aquele que era o porta-voz. Então esse João Batista foi aquele que foi decapitado a sua cabeça. Há um segundo personagem também que chama-se simultaneamente João, que foi um dos apóstolos de Jesus. Existe também em Atos dos Apóstolos um outro João que chamava-se João, apelidado de Marcos, não é? Então estes personagens, todos eles, embora tenham o mesmo nome, mas o personagem que vamos falar, que estamos estudando, ele é autor da primeira, da segunda e da terceira epístola de João. Ele também é o autor do livro do Apocalipse, o livro da revelação das últimas coisas, e também escreveu o Evangelho. Só que eu estava meditando e pensando que ele foi, depois do apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas,
Se considerarmos, como eu considero, que a carta aos Hebreus é de autoria do apóstolo Paulo, embora não tenha o nome do seu autor, né? Mas, segundo estudos, o grego clássico que Paulo usou em todas as 13 epístolas, ele também está lá na carta aos Hebreus. Eu particularmente acredito que Paulo foi o autor da carta aos Hebreus. Ele falou para os judeus, e alguém já disse até que ele foi muito estrategista. Ele não colocou o seu nome como autor, porque os judeus já tinham resistência muito em ouvi-lo, porque aquele Paulo que era antes inimigo do evangelho, inimigo dos cristãos, inimigo dos os que andavam no caminho, que era Jesus, os do caminho, agora tinha se convertido. E é por isso que ele, segundo alguns escritores, ele optou por não se declarar sendo o autor da carta aos Hebreus, de sorte que todo judeu que vai ler a carta aos Hebreus vê muitas citações do Velho Testamento, sacrifícios, etc, etc, etc. Então, ao meu ver, depois do apóstolo Paulo, que escreveu 13, mas se considerarmos a carta aos Hebreus, 14 epístolas, 14 cartas, João fica na segunda, fica como em segundo lugar, porque ele escreveu o Evangelho de João, essas 3 epístolas e o livro do Apocalipse, que é o livro das revelações. Então, se formos fazer um total, seriam 5. Temos 1 Pedro, 2 Pedro, mas não tem um 3 Pedro, né? Tiago, etc. Então, para mim, ele foi aquele que escreveu mais cartas depois do apóstolo São Paulo. Uma coisa que eu chamo a atenção dos irmãos é que esse estudo, ele tem 2 aspectos que o pastor Antônio Júnior viu domingo, isto é, quinta-feira última passada. O aspecto de ele mostrar que Jesus, aquele que os judeus negavam e não o reconheciam como o Filho de Deus ou o próprio Deus, eles não acreditavam na deidade de Cristo. Este João descreve nesse primeiro capítulo, e ele trata desse assunto nos versículos de 1 até o verso 4. Foi o que o pastor Antônio Júnior tratou com a igreja quinta-feira última passada. Hoje, nos versos 5 até o versículo 10, nós vamos ver que que João tentou destruir, desmanchar toda a ideia de 2 correntes que naqueles dias eram muito comuns: o gnosticismo e o hedonismo. Então, o restante dos versículos que nós temos agora, de 5 a 10, ele vai tratar exatamente, combater esse tipo de coisas que havia naqueles dias. Ele fala no início, dos versos de 1 ao 4, porque os hedonitas, eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles achavam que Jesus era uma aparição, que Jesus não era um ser divino, né? Ele não podia ser um ser humano, como eles acreditavam. Lembrando que Jesus tinha 2 naturezas. Segundo a teologia, a união hipostática, Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. Então, o principal objetivo dessa primeira carta foi de refutar os falsos ensinamentos dos mestres, né, que estavam trazendo confusão na mente de muitos cristãos. Se a gente verificar isso, não é novidade para nós em nossos dias. Nós temos seitas e mais seitas, né? Temos seitas como Xexenoye, temos seitas como o próprio Adventismo do 7º dia, os Mormons, né? Os chamados, cognominados Testemunhas de Jeová, que negam a deidade de Cristo. Então não é diferente. Satanás, para cada época, para cada século, ele levanta grupos que realmente tentam trazer, disseminar dúvida, né, na mente principalmente dos incautos. Então, essa epístola, João teve essa preocupação de mostrar esse aspecto que poderia levar muitos cristãos à apostasia, ou seja, negar a sua fé em Cristo Jesus. Então, naqueles dias, esta foi a preocupação de João. E vocês observem que nos primeiros versículos que já foram lidos desta epístola, é o mesmo linguajar, são os mesmos argumentos que João usou no Evangelho, no capítulo 1, certo? No capítulo 1 até o versículo 11.
né? Seria até bom a gente trazer esse ligeiro comentário rápido. E vocês vejam que os mesmos argumentos que João usou no iníciozinho desta epístola, ele usou lá no Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida eterna era a luz dos homens. Verso 5: a luz resplandece nas trevas. Então esse mesmo aspecto doutrinário, na primeira epístola ele usa, conforme vocês ouviram aqui a leitura que eu fiz, né? Logo, principalmente no versículo 1, o que era desde o princípio, que em outras palavras está dizendo isso, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, o Verbo que se fez carne. E ele então mostra isso que já foi comentado aqui pelo pastor Antônio Júnior. Então esta foi a preocupação de João, tentar esclarecer, derramar luz na mente daqueles incautos, para que eles não ficassem com nenhuma dúvida, nenhuma sombra de variação de dúvida com relação à pessoa do Senhor Jesus. Isso está muito claro aqui nesta epístola, conforme já trouxemos. Então, a preocupação dele foi apresentar que eles estavam nas interpretações deturpadas, errôneas a respeito de Jesus. Eles estavam em trevas. Por isso que eles estavam fazendo toda aquela celeuma, trazendo toda aquela confusão doutrinária. E aí é por isso que ele começa dizendo: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quer dizer, ele está falando para eles que estavam em trevas, e por isso eles estavam trazendo aquela mensagem de discordância contra ao Evangelho. Isso ficou muito claro quando ele começa a fazer os argumentos para aqueles que eram defensores do gnosticismo e do hedonismo. Em outras palavras, meus irmãos, na condição de um dos apóstolos, ele está dizendo: ora, eu posso declarar, eu posso afirmar, porque eu convivi com Jesus, eu andei com Jesus. Aliás, ele foi considerado o apóstolo amado, não é? O apóstolo amado. Jesus tinha mais assim intimidade com João do que com os demais apóstolos, né? Subiu ao monte para orar, ele, Tiago e João estavam lá orando, e o Senhor se manifestou lá no monte da transfiguração. Então vocês vejam que ele está falando de algo que ele conhecia, algo que ele apalpava, algo que ninguém poderia negar, que ele esteve com Jesus. João afirma, portanto, nesse versículo 5, a maior evidência que da parte dele poderia transmitir era o conhecimento personalizado que ele tinha com Jesus. Vou dar aqui uma ilustração para que vocês entendam. Vocês pensam que vocês conhecem a minha esposa? É uma pergunta que eu estou fazendo. O conhecimento que vocês têm é apenas de estar vendo-a, de cumprimentá-la, mas quem convive com ela e vice-versa, ela é que me conhece, eu a conheço, porque nós convivemos, estamos ali dioturnamente, reclinamos a cabeça no mesmo travesseiro para nos recolher, e nos levantamos também, levantando nosso corpo do mesmo leito. Então eu conheço a pessoa dela com relação ao caráter, com relação as falhas, como ela também conhece as minhas falhas e os meus defeitos, pela convivência. É por esta razão que muitos casais, às vezes, eles entram em discussão. Não é que eles estejam para romper o casamento, não se trata disso, é a convivência. Sabe quando a pessoa está nervosa, conhece quando a pessoa está doente, quando a pessoa está mal-humorada, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está abatida, quando ela está sentindo algum incômodo, ela compartilha, o marido compartilha com a esposa. Então, João está falando
uma linguagem de quem se relacionava diariamente, permanente, ininterruptamente com Jesus. É por isso que ele diz aqui: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Andar com Jesus, como é o título, e andar na luz, andando na verdade e andar na luz, é alguém que está ali bem próximo. É como a gente costuma dizer, fulano é carne e unha. É um ditado que a gente costuma dizer, né? Então, João está falando com autoridade a despeito do conhecimento, da convivência, do relacionamento para aqueles que negavam que Jesus era Deus. Os gnósticos, edonitas, eles negavam que Jesus era Deus. Dizia, não, ele é um fantasma, ele é uma aparição que veio assim, surgiu, mas não é Deus. Ele não... Outra coisa também que eles defendiam, que o corpo é pecaminoso, nosso corpo é pecaminoso. Então, se Jesus fosse considerado Deus por eles, é como se Jesus fosse um pecador. Mas lembremos que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ele não nasceu da vontade do varão, nem da vontade da carne. Então, na condição de um dos apóstolos, ele disse: posso declarar, Jesus é Deus, porque os falsos mestres negavam a encarnação de Jesus. Então ele estava falando isso: olha, eu estou falando de alguém que eu convivi com ele, estive com ele, até os últimos instantes, quando ele estava lá na cruz. Então quem está em Cristo, meus irmãos, está na luz. E quem está fora de Cristo, que no caso eram esses religiosos, esses líderes, estavam em trevas. E quem anda na luz fala a verdade. Quem anda na luz, por seu modo de viver, ele se apresenta como alguém que não pode andar com dois pesos e duas medidas, ou negando aquilo que é verdade. Não tem como isso acontecer, porque a pessoa, por mais que finja, mas ela vai se revelar através do tempo. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, nós encontramos a escritura dizendo: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Então ele estava falando de alguém que ele estava sempre se relacionando, e não podia deixar de declarar o que ele conhecia, o que ele sabia, dada a intimidade que ele tinha com Jesus. No mesmo capítulo de João, no mesmo livro de João, capítulo 2, versículo 8, diz: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A verdadeira luz já brilha. Então ele estava falando de algo. Em todo o livro, primeira epístola, ele está falando sobre o aspecto de andar na verdade. Andar na verdade. E ele fala isso logo no iniciozinho do versículo 5. No verso 6, que eu vou ler para vocês, já lemos, mas é bom a gente repetir, para vocês memorizarem. Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É muito comum a gente às vezes ir evangelizar algumas pessoas e elas chegarem e dizer assim: olha, eu sou de Jesus, eu conheço Jesus, desde criança que eu sou cristão, desde menino que eu sou crente, o que eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Aí você começa a fazer algumas perguntas simples, não precisa ser pergunta profunda não, acerca das escrituras. E diz: eu não sei. Como é que diz que conhece desde criança, desde pequeno, e você faz uma simples pergunta e a pessoa diz que não sabe responder? Porque não conhece por convivência, conhece apenas de ouvir. Como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então João está falando, ele está munido de argumentos para mostrar que aqueles que não tinham conhecimento e nem o reconhecimento que Jesus era luz, continuavam em trevas. João afirma, portanto, isso. Ele argumenta o seguinte: como pode alguém declarar que está em comunhão com Deus, se as suas atitudes, seu modo de viver,
o seu comportamento é de quem continua ou está em plenas trevas. Das duas, uma: ou nunca nasceu de novo, ou o indivíduo não passa de joio. Porque até na hora dele cometer alguma fraqueza ou vir a cometer algum pecado, ele vai se sentir constrangido, ele vai se sentir abatido, ele vai se sentir um sentimento assim de ter quebrado a comunhão com Deus. E nesse versículo 6, ele fala, ele enfatiza: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então João chega a essa conclusão para mostrar que eles estavam muito longe de ter condições de realmente se comportarem como se estivessem em luz, ou na luz que é Jesus. No versículo 7, ele ainda continua argumentando: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós vemos aqui a ênfase que João dá: comunhão, koinonia. Meus irmãos, uma coisa é você conhecer por informação, ou por você ter um conhecimento assim periférico, apenas conhece só a periferia, e outra coisa é você ter um conhecimento profundo, íntimo, pessoal. É muito diferente. É por isso que eu dei o exemplo de marido e mulher. Quem se conhece mais intimamente são aqueles que houve uma fusão e os dois se tornaram um só corpo, uma só carne. É diferente, né? Então minha esposa sabe quando eu estou mal-humorado, ou eu conheço quando ela está mal-humorada. Possivelmente muitos de vocês não conheçam quando eu estou mal-humorado, porque a gente muitas vezes não é que esconda o sentimento, mas a gente às vezes faz com que aquilo não traga qualquer dificuldade para que as pessoas pensem muitas coisas contrárias a nosso respeito. Você não está sendo falso, você está apenas preservando de que aquele sentimento de mau humor, daquele mau humor, ele venha trazer qualquer dificuldade no seu relacionamento com outras pessoas. É por isso que a gente às vezes vê certas pessoas que são muito extrovertidas, muito comunicativas, sorridentes, depois você vê ela muito silenciosa, muito calada, às vezes até sisuda. Aí você faz essa leitura: tem para mim que fulana está passando por alguma coisa, está muito calada, e o semblante não é aquele semblante tão assim descontraído, mas essa pessoa não vai dizer o que é que você está passando. Então essa intimidade que João tinha, que ele fala aqui no versículo 8, é uma intimidade de comunhão que só tem aqueles que realmente foram perdoados, cujos pecados foram perdoados. Por isso que ele diz aqui: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo, meus irmãos, ele tem o seguinte argumento de João: se andarmos na luz, pois Deus é luz, a luz é símbolo de pureza, dentre vários outros adjetivos, mas é símbolo de pureza e santidade. Pureza e santidade, santidade absoluta, diga-se de passagem. Então o modo de viver se manifestará e fará a diferença entre quem está na luz e quem está ou continua nas trevas. Luz e trevas, amor e ódio, verdade e erro, frutos da carne e frutos do Espírito, Deus e Satã, obediência ou desobediência, vida ou morte, glorificará, ou será um meio pelo qual Deus será glorificado através da sua maneira de viver, pelo Evangelho que você vai apresentar. Atitudes, gestos, palavras, caráter, tudo, enfim. O caráter da sua conduta valerá se a sua mente está iluminada por essa luz que é Jesus, ou se ainda encontra-se nas trevas.
Essa verdade, meus irmãos, é a maior prova que os nossos pecados foram perdoados e que somente o sangue de Jesus é que pode nos purificar de todo o pecado. Observem o que ele diz aqui: se andarmos na luz. E enquanto eu estava preparando meditando nesse estudo, eu comecei a perguntar a mim mesmo, antes de perguntar aos irmãos: eu estou andando na luz? Eu estou me comportando como alguém que está em plena luz? As pessoas com as quais nós estamos se relacionando no dia a dia, elas podem fazer essa leitura que eu sou da luz, que eu estou na luz? Embora que muitos digam assim, mas quem sabe é você e Deus. Sim, é por isso que eu estou provocando essa pergunta. Agradeço a todos quantos estiveram conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus.